Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá, amigos runners! Bom, galera, hoje o tema não vai ser especificamente sobre corrida, mas é um tema que eu julgo de extrema importância e que tem ganhado muita notoriedade aí nos últimos anos, né? E que tem acometido, assim, milhares de pessoas, né? Então, hoje a gente vai falar aí sobre a obesidade, e não somente sobre a obesidade, mas também sobre a romantização dela, né? Então, hoje a gente vai explicar detalhadamente sobre todos os pontos desse tema, e para isso eu estou trazendo aqui a doutora Caroline Rocha. Ela é nutricionista e formada pela Unisul, e o foco de atendimento dela é nutrição clínica e comportamental, né? Então, doutora, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o meu convite aí de participar aqui do canal para a gente falar de um tema que não deveria ser polêmico, mas acaba sendo muito polêmico, né? Então, como minha primeira pergunta, eu gostaria que a gente contextualizasse o que seria a obesidade, né? Então, o que caracteriza essa condição e se ela é realmente uma doença, né? Se ela tem um CID, né? Se ela é considerada uma doença ou não. Olá, Robert. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão da obesidade. A obesidade, ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal e atualmente ela é medida através, do índice do IMC, do índice de massa corporal, ou também pelas medidas da circunferência abdominal. A obesidade, ela já é considerada uma doença crônica e multifatorial e que ela impacta direto na saúde e na qualidade de vida. A obesidade também já está classificada na CID com o código E66. Agora eu gostaria de saber sobre a questão dos rankings, né? O Brasil, ele está em qual ranking de obesidade, né? E quais são os países mais obesos do mundo, né? Que tem mais pessoas aí com essa condição nos dias atuais. A obesidade, ela é um problema crescente no mundo e também no Brasil. O Brasil, ela tem cerca de 24% da nossa população adulta é obesa. Já os países que estão aí no ranking, nos top 10, como os países que têm mais pessoas obesas, são os dois primeiros países até vou ler para vocês o nome, Nauru com 94,5% e Micronésia com 91,1% da população obesa. Já os Estados Unidos está ocupando a posição 9ª, com 36% da população adulta já obesa. Bom, doutora, uma coisa que a gente sabe é que muitas pessoas encontram na comida uma válvula de escape aí para vários transtornos, psicológicos, né? E a gente pode citar aí a ansiedade, a depressão. Então, a obesidade, ela tem como um dos seus principais fatores essas causas mais psicológicas? Então, a gente não pode fazer essa afirmação, porque nem toda pessoa que tem obesidade tem transtornos de ansiedade ou depressão, mas esses fatores são bem comuns nessa população de obesos, A obesidade, pode aumentar os seus riscos, devido a alguns fatores que essa população apresenta, como talvez um ganho de peso, a sua baixa autoestima, a questão do isolamento, que muitas vezes acontece, fatores também por eles estarem inflamados. E é muito importante a gente ter essa atenção a essa população e oferecer, um cuidado multidisciplinar para essa população e também dar um suporte psicológico para que eles consigam aí desenvolver uma melhor qualidade de vida. Um outro termo que tem sido muito usado, nos dias de hoje seria a questão da gordofobia,
Então, a gente sabe aí que o sufixo, né, fobia, geralmente seria sobre medo, né? Então, o que seria especificamente a gordofobia, doutora? Então, o que seria a gordofobia? Né? Então, a gordofobia, ela seria aquele medo, aquele preconceito, aquela discriminação a qualquer pessoa obesa ou que esteja com excesso de peso. E isso afeta tanto a autoestima da pessoa, como também a sua saúde mental. Bom, agora a gente vai começar a falar mais especificamente aí sobre a romantização da obesidade, né? Então eu gostaria de saber, doutora, o que seria a romantização e como ela se diferencia da questão da aceitação corporal, né? Aceitação corporal seria, né, das pessoas se aceitarem como elas são, né? Qual é o tipo de relação entre um e outro? A romantização da obesidade é quando a obesidade ela é vista como algo totalmente positivo, não levando em consideração os riscos que ela traz para a nossa saúde. Já a aceitação corporal, ela é respeitar e valorizar o corpo como ele é, né, buscando aí a questão da promoção da autoestima, trabalhando aí a questão do preconceito, mas não deixando de lado o reconhecimento dos riscos que traz à saúde. Então é basicamente essa a diferença. Bom, a romantização então ela tem os seus riscos, né? E aí eu gostaria de saber mais especificamente quais seriam esses riscos à saúde e como pode impactar aí a vida das pessoas. Então, a romantização à obesidade, ela pode levar a riscos reais à saúde, como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, a questão da hipertensão, a questão de problemas articulares. Então, quando a gente trata a obesidade como algo sendo normal, como algo sendo ideal, isso daí dá muitos riscos à saúde, pois a gente deve se preocupar, né, com esses fatores. E isso também acaba desestimulando as pessoas a buscarem a ter uma vida mais saudável, a buscarem um acompanhamento com um profissional de saúde. Então, romantizar a obesidade é uma coisa assim muito séria e que deve ter toda a nossa atenção e o nosso cuidado. Bom, agora a gente vai falar sobre a parte, para mim, que é a mais polêmica aí sobre esse assunto, que seria a questão dos influencers, né? Eu coloco até entre aspas, que romantizam a obesidade, né? Então, na minha opinião, esses influencers aí causam um grande desserviço aí na luta contra a obesidade. E, inclusive, a gente teve nos últimos dias, né? Também gostaria que a doutora comentasse um pouco a respeito, uma das principais influencers desse meio, né, que anunciou que ela faria uma bariátrica, né, eu não vou citar o nome dela, né, mas ela disse que faria uma bariátrica e ela era uma das pessoas que mais romantizavam a respeito desse assunto, né. Então, a minha opinião é que isso seria um grande desserviço, né, para a luta contra a obesidade, né. O que você acha disso? Qual a sua opinião, doutor? Recentemente, então, saiu aí, né, uma grande polêmica, um grande assunto, falando aí sobre uma influenciadora que havia tomado a decisão, né, de passar pelo procedimento da cirurgia bariátrica, mesmo já tendo, né, passado por um processo de perda de vários quilos, né. Então, é muito essencial a gente falar, né, sobre esse tema com muita responsabilidade, né. A cirurgia bariátrica, ela pode ser uma excelente opção, mas em casos de obesidades graves, né? Então, é uma decisão que ela é pessoal, mas ela também é uma decisão multidisciplinar, onde uma equipe de médicos, profissionais da saúde, né, fazem toda uma avaliação da saúde do paciente, das condições de saúde, se ele não tem nenhuma comorbidade muito grave que vai afetar ou gerar algum risco de vida ou morte para ele, né? Então, deve ser tudo pensado assim com bastante consciência, com bastante responsabilidade essa decisão, né? E é um procedimento sério. Então, ele passa, né, por uma avaliação médica, por esse preparo, por esse acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente deve estar avaliando e, com certeza, essa não deve ser a nossa primeira escolha, né? A gente deve tentar outras opções antes de tomar essa decisão da cirurgia, né?
Então, a gente deve buscar um profissional de saúde, a gente deve tentar fazer mudanças nos nossos hábitos, a gente deve melhorar o nosso sono, melhorar a nossa hidratação, pensar numa rotina, né, cada vez mais de uma vida saudável, introduzir atividade física diariamente. Então, essas coisas são muito importantes. Aí a gente vai avaliar, né, depois de todo esse contexto, se não teve grande sucesso e como é que tá o nível de saúde da pessoa, né? Daí sim se toma alguma decisão em conjunto aí para que a pessoa tenha, né, uma melhor qualidade de vida. Bom, para mim, a questão da romantização da obesidade, ela acaba deixando as pessoas também, né, que não concordam com isso, com uma certa, vamos dizer assim, rejeição, né, aos influencers, né, que fazem esse tipo de romantização, né? E isso acaba levando à gordofobia. É isso mesmo, doutora? Sim, a romantização da obesidade ela pode acabar aumentando a gordofobia. Quando a obesidade ela é tratada como uma forma normal, como algo incentivado, ela acaba gerando, né, muitas críticas, muitos preconceitos, né? E isso piora o julgamento contra essas pessoas obesas. Então, o ideal é a gente estar falando sobre o quê? Sobre a aceitação do corpo, com muito respeito, com a individualidade, né, de cada um, mas não deixando de esquecer, né, essa importância da gente estar cuidando da saúde e também se atentando aos riscos, né, que esse excesso de peso pode estar gerando à nossa saúde. Bom, então vamos falar um pouco sobre uma linha que parece um pouco tênue, né? Como que a gente pode falar sobre a luta da gordofobia, né, sem cair na questão aí da romantização da obesidade, doutora? Para equilibrar a luta contra a gordofobia sem romantizar a obesidade, é muito importante a gente promover esse respeito, essa individualidade e a valorização das pessoas, não só a valorização do corpo, tá? Para que a gente evite, né, esses preconceitos, essas discriminações que acabam acontecendo, né, diariamente na vida dessa população. E o nosso foco deve ser sempre, sempre o bem-estar, a qualidade de vida e não só o peso que a pessoa está no momento. Então, ao mesmo tempo que a gente deve incentivar esse cuidado com a saúde física e mental, a gente deve também reconhecer os riscos, né, que a obesidade traz, mas também incentivar, né, essa busca, essa qualidade de vida, esse cuidado, né, que eles possam também estar buscando profissionais, tanto nutricionista, psicólogos, médicos, para estar auxiliando nesse processo de emagrecimento, nesse processo de perda de peso, para que venha aí mais qualidade de vida. Bom, agora a gente vai falar sobre as pessoas que eu acredito que mais sofrem, né, por conta dessa romantização da obesidade, né, que seriam os profissionais da saúde, né, porque os profissionais precisam lidar com a obesidade como ela realmente é, né, e eles precisam tomar muito cuidado hoje em dia, né, do jeito que eles falam, para a pessoa que eles vão tratar ali não se sentir mal, né. Então, doutor, eu queria saber como que os profissionais podem lidar, né, com a obesidade de uma maneira ética e responsável, né, sem parecer que está sendo gordofóbico, vamos dizer assim. Então, um dos maiores desafios de abordar a questão da obesidade, né, de forma ética e responsável, incluindo o combate contra a gordofobia, né, a gente deve garantir, então, para esse paciente que ele seja tratado com mais respeito, com mais empatia, evitando julgamentos, né, somente voltados à questão do seu corpo, do seu peso, né, e os profissionais de saúde, eles precisam, então, ter esse olhar, saber que a obesidade ela é uma questão de complexidade muito grande, né? E que envolve vários fatores, sejam eles psicológicos, sejam eles biológicos, sejam eles sociais, né? Exigindo, então, que o profissional da saúde tenha essa abordagem multidisciplinar e personalizada,
né? Então é muito importante que essa equipe de médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos estejam atentos a essa questão e trabalhem em conjunto para dar então e proporcionar, né, a esse paciente, a essa pessoa, uma melhor qualidade de vida. Bom, hoje em dia a gente tem muito essa questão do padrão estético, né? Então, as mulheres têm um certo padrão, os homens têm um certo padrão, né? E as redes sociais acabaram potencializando muito isso, né? Então, assim, eu vejo isso, né? Que as redes sociais, elas acabam sendo grandes responsáveis aí por pessoas que acabam, né? Ficando mais depressivas, ansiosas por não atingir certos padrões, né? Então, eu queria saber, assim, sobre um paciente com obesidade, né? Como que ele pode ser incentivado, né, a cuidar melhor da sua saúde, a emagrecer, sem ele ter que, né, ficar pensando que vai atingir certo padrão estético ou coisa parecida. O paciente, então, deve ser incentivado a cuidar da sua saúde, a focar no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, né? Deve-se evitar falar desses padrões, então, de estéticas impostas, né, pela mídia, pela sociedade. Em vez disso, a gente deve buscar incentivar essa valorização e aceitação do seu próprio corpo, né, com muito realismo e sem grandes pressões, né, em cima do paciente. E para que a gente possa estar trazendo esses incentivos, sem comparações, né? É fundamental a gente trazer para ele pequenas metas alcançáveis, né? E focar mesmo nas suas conquistas pessoais, no seu avanço, cada dia 1% melhor do que o outro dia, né? Avançando assim gradativamente para ter um bom resultado. E esse processo, ele deve ser valorizado de forma individual, né, de paciente para paciente, realmente valorizar também essas conquistas, né, e cada um tem o seu ritmo, né, então a gente deve realmente evitar essas comparações e tentando, né, fazer pequenas mudanças alcançáveis para que o paciente também não se frustre, não se desanime, né, no meio da caminhada. E esse apoio aí do profissional, do médico, do nutricionista, do psicólogo, vai fazer com que ele se sinta, né, incentivado, apoiado e que ele consiga também manter, né, esse plano, esse processo aí de emagrecimento. Bom, doutor, e como que a gente pode construir um discurso que promova a autoestima e incentive hábitos saudáveis? Existe essa possibilidade? Então, para a gente poder estar promovendo essa autoestima, incentivar esses hábitos mais saudáveis, a gente deve valorizar o indivíduo além do peso, né? Reconhecer as suas qualidades, os seus desafios, as suas conquistas diárias, né? Porque saúde, ela não é só uma aparência física, mas ela é como o paciente se sente, como ele vive, como ele está. E incentivar essas pequenas mudanças na sua rotina diária faz toda a diferença para que ele consiga ter vitórias, né, no seu dia a dia e avanços no seu tratamento. Então, ajudar a esse paciente a construir uma vida mais saudável, motivando, né, dando confiança para ele, né, nesse processo, para que ele também valorize, né, essa importância de cuidar da saúde, de fazer pequenas mudanças ali nas suas atitudes, né? Que seja tomar mais água, diminuir o açúcar, né? Cortar os industrializados, comer comida de verdade mesmo, né? Fruta, legumes, verdura, a proteína, né? Os carboidratos de boas qualidades, tirar os refinados, então talvez retirar um refrigerante. Então são pequenas mudanças, pequenos avanços que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que lá na frente a gente atinge, né, o nosso objetivo, que é essa perda de peso, né? E para esse grupo de pessoas, né, que tem uma quantidade muito grande de pesos, né, para serem perdidos e atingidos, o importante é estar fazendo essas retiradas, essas mudanças gradativamente, para que o paciente ele não sinta assim, né, de uma vez só, que tirou tudo, agora não posso comer mais nada, né? E facilite ele a continuar nesse processo, né? Porque se a gente faz uma dieta muito rígida, corta muitas coisas, no primeiro momento até ele talvez consiga seguir, mas aí ele não vai
conseguir por muito tempo, né? Então a gente sempre fala, né, que não é questão de dieta, é questão de qualidade de vida, né? Uma vida mais saudável. Então fazendo sempre boas escolhas para que a gente tenha essa melhor qualidade de vida. Bom, e como minha última pergunta, eu gostaria de saber sobre como a educação nutricional ela pode ajudar aí a combater tanto a gordofobia quanto a romantização da obesidade, doutora. A educação nutricional pode sim combater a gordofobia ao promover o respeito, empatia para cada pessoa, mostrando que a saúde vai além do corpo, valorizando essa diversidade corporal que a gente tem, sem comparações, né? E sempre com respeito e apoio para que o paciente se sinta acolhido, né? Se sinta amparado e que ele possa estar, né, no seu dia a dia fazendo essas escolhas mais conscientes e mais saudáveis. E nós, como nutricionista, temos esse papel muito importante de orientar, de mostrar o caminho, de mostrar as melhores opções, de não julgar, né, e sempre estar ali apoiando, ajudando, para que ele foque, né, em cada vez mais buscar melhores hábitos, buscar melhor qualidade de vida, buscar também melhores escolhas, né? E a gente precisa também evitar a romantização da obesidade, sendo transparente com eles, mostrando que se eles não se cuidarem, a obesidade ela tem sim riscos, né, que pode levar à morte, pode levar a várias outras doenças e comorbidades. Então, a gente tem que trazer essa consciência ao mesmo tempo que a gente apoia, né, para que eles passem por esse processo. Ao mesmo tempo, a gente também tem que mostrar a realidade para eles, né, das consequências que se eles não fizerem essas boas escolhas, não buscarem ter uma vida com melhor qualidade, né, não ter bons hábitos, isso sim vai afetar a saúde deles. Então, eles vão ficar menos dispostos, com menos energia, cada vez mais fatigados, não vão ter disposição para fazer nada, vai começar a sentir dor nas articulações, vão começar a se isolar, porque daí fica com uma quantidade de peso muito grande, fica com vergonha. Então, são vários fatores, né, que acabam dificultando, né, se esse paciente não tiver essa consciência, né, de que ter uma vida mais saudável vai favorecer todo esse quadro, todo esse contexto para que ele consiga emagrecer, consiga ter mais disposição, consiga ter uma vida com mais saúde, né, com mais qualidade, que é isso que a gente incentiva e que a gente quer, né, que eles alcancem aí na sua jornada. Então, para a gente fechar, né, esse nosso bate-papo aí sobre a obesidade, sobre a gordofobia, quero te dizer que a obesidade ela não é só sobre uma questão de peso, mas também um fato de como a pessoa se sente, de como a pessoa vive, né? Combater essa gordofobia é uma responsabilidade de todo mundo, sem ter esse preconceito, né, pela população obesa. E nós, como nutricionistas, né, cabe a nós estar acolhendo esse paciente com muito carinho, com muita atenção, com muita paciência, né, apoiando, incentivando ele a construir esses novos hábitos, né, os hábitos mais saudáveis no seu dia a dia, para que ele também cuide não só do seu corpo, do seu físico, mas também da sua mente, né, que hoje em dia é tão fundamental também, né, que trazer esse equilíbrio, né, de corpo, mente, para que eles possam mesmo passar por esse processo com mais facilidade, né, fortalecendo a cada dia a sua autoestima, se valorizando, se gostando, né, e assim a gente consiga promover cada vez mais saúde para todos, né. Então esse é o nosso papel, né, estar aí para auxiliar, né, no processo e ajudar, apoiar, incentivar, encorajar cada um a estar buscando uma vida com mais qualidade. É isso e é o nosso desejo. E para encerrar então esse bate-papo, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Robert por essa oportunidade de estar trazendo aqui
um pouquinho mais sobre essa fala, né, da obesidade, da gordofobia, que tem sido tão falado ultimamente aí, né, nas redes sociais, no dia a dia. E também espero ter contribuído aí um pouquinho mais para todos vocês. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado a você, doutora, por ter tratado desse tema aí tão polêmico, né? A romantização da obesidade, a gordofobia, de uma forma aí bem didática, né? Então, deu para sanar todas as dúvidas aí. Muito obrigado então, doutora. Um grande abraço.